Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Eu e Ernesto Lauer estamos aqui para fazer mais um programa Estúdio Aberto. O programa é ao vivo pela Rádio Progresso Montenegro nessa quarta-feira, dia 10 de junho, e gravado pela JPTV. Tudo bem, Ernesto? Tudo bem. Bom dia aos nossos radionautas. Uma satisfação estar aqui. Aliás, depois das novas instalações, nós fizemos um programa de uns 5 ou 10 minutos só. É verdade. Esse é o primeiro Semana oficial, próxima, né? Passada, vocês ficaram retidos lá na prefeitura, né? Numa entrevista lá com o prefeito, com o novo prefeito. E aí não houve o programa. Então hoje nós estamos reinventando o programa aqui, né? Muito bem. Ernesto Lauer, eu quero a tua opinião sobre dois assuntos, falando nessa entrevista com o prefeito Luiz Américo Alves Aldana, dois assuntos que eu quero pensar e trazer para a tua opinião. O primeiro é sobre a questão da cobrança de IPTU em áreas que até então não eram cobradas, né? O prefeito disse que é legal esse processo, talvez tenha sido um trabalho que ele fez como vice-prefeito também, né? E que foi um erro de cadastramento da prefeitura não ter cadastrado esses locais que agora passarão a pagar IPTU. Houve uma polêmica muito grande, os vereadores ficaram revoltados e tal, porque muita gente procurou os vereadores dizendo que não poderiam pagar IPTU. E o segundo, que o Aldana disse que esperava ter uma participação maior política no governo Azeredo. Como é que tu vê esses dois detalhes? Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, a rede, enquanto rede ferroviária federal, por ser órgão do governo, ela estaria isenta do pagamento de tributos, né? Então, depois que foi desativada a rede e que ela passou a fazer contratos, né, de cessão dos direitos de posse para uso do pessoal, e inclusive permitindo construções e tal, a incidência do imposto seria sobre esta posse, né? Certo. E que seria perfeitamente possível, né? Legalmente possível, até porque existe casa em cima, porque é territorial e predial, né? E a rede não foi a rede que construiu, foram as pessoas que construíram. Então, na verdade, tem que pagar o imposto. Agora, o que estariam dizendo de que, em pagando o imposto, fariam a legalização dessas áreas, isso é que eu não posso concordar, porque essas áreas aí são individualizadas. O que tu pode fazer numa área legal é o loteamento irregular, né? Vamos considerar isso, toda essa extensão dos trilhos onde foram construídos como um loteamento irregular. Aí competiria a prefeitura fazer um laudo, né, técnico, e buscar junto ao Ministério Público, que tem que ter o parecer do Ministério Público, para saber se isso é viável. Caso contrário, cada proprietário teria que fazer o uso capião no momento oportuno. Mas aqui não está se discutindo na propriedade, né? A propriedade seria do governo federal, né? E do governo federal ele está isento, está se discutindo a posse individual. Evidente, sabe, eu entendo que é perfeitamente possível, né? Porque tu construiu em cima, né? Agora, se houver divergências, tem que se buscar legalmente a discussão, né? Ele usou um exemplo bem interessante. Ele tirou na entrevista, né, da JPTV, ele tirou uma caneta do bolso e disse: apesar de eu não ter a nota fiscal da compra dessa caneta, todo mundo sabe que ela é minha porque ela está comigo, né? Mas isso aí é propriedade, é posse, é a incidência do imposto sobre a propriedade ou sobre a posse, entende? Lá, por enquanto, não está incidindo imposto sobre essa caneta nenhum. Se incidisse, que tipo? Simplesmente por eu portar a caneta, se tiver o imposto assim, tudo bem. Agora, se fosse pela propriedade da caneta, onde é que tu lança? Tu não sabe quem é que está em cima desse terreno. Então tu vai no registro de imóveis e pergunta: esse terreno tal, de quem é essa casa? É do fulano. Aí tu faz o lançamento em nome do proprietário. Aqui no caso nós sabemos,
o proprietário é a Rede Ferroviária Federal, né? E ela contratou, permitiu, ou as pessoas se adonaram, tomaram posse de várias dessas áreas, né? E ele está fazendo incidir o imposto sobre as áreas, e até porque elas construíram. Sobre a propriedade, o prédio, eu não teria dúvida nenhuma. Okay. Sobre a dúvida é sobre a posse, né? Sobre a posse, então, poderia discutir. Nós somos isentos, porque a propriedade é do governo federal, e ele está isento. Então, é isso que poderia discutir. Agora, a edificação não, né? A edificação não. Perfeito. Bom, e sobre esse comentário dele que ele esperava ter uma participação maior política com o Paulo Azeredo? Como? E sobre essa questão que ele colocou, que ele esperava ter uma participação como vice maior na administração Paulo Azeredo. Sim. Tá, eu vi isso. Numa entrevista ele disse, né, que antes ele também não tinha uma participação maior. Isso, exatamente. Isso aí são questões de conjuntura, né? Principalmente de ordem política, né? É aquela coisa, o vice-prefeito, ele tem a representatividade, ele ganha, inclusive, por ser vice-prefeito, né, uma verba de representação. Certo. Se ele exercer uma atividade, ele recebe uma quantia a maior, porque ele está exercendo uma atividade administrativa, certo? Ora, se ele não está satisfeito, se ele não está sendo ouvido, isso e aquilo, ele tem que largar essa atividade, fica só com a verba de representação, né? Inúmeras pessoas de Montenegro foram convidadas a trabalhar com Paulo, não aceitaram. Por quê? Porque disseram que era muito difícil trabalhar com Paulo. Paulo não ouvia as pessoas, ele não as convidava para sentar e discutir o assunto. Isso diziam, né? Por isso não aceitavam, né? Agora, me ouviam um pouco ou nem me ouviam. Eu tinha a minha atividade e cumpria a minha atividade. Tudo bem, então tu não tem que ser ouvido, né? A tua atividade é de vice-prefeito substituir. Se tu está exercendo uma atividade administrativa e está contente com ela, está exercendo bem, não tem envolvimento nenhum com o prefeito, vai continuar exercendo. Agora, se tiver e tu não está sendo ouvido, cai fora. Isso é como o CC, né? Isso é como o CC. Se o CC não estiver contente, cai fora, porque o vice-prefeito, ele automaticamente tem essa verba de representação de 50%, né? E se ele exercer a atividade, parece que tem mais 25%, são 75%. Né? Certo. A informação que eu tinha é se o vice-prefeito não trabalha na prefeitura, ele não recebe nada. A informação que eu tinha era essa. Não, ele tem uma verba de representação. Mesmo não atuando? Só se mudou, mas no meu tempo era isso, né? Certo. Era votado nessa lei que vota o subsídio dos vereadores, do prefeito, do vice, dos secretários, um ano antes da legislatura, até um mês antes da final da legislatura, né, da eleição, ela estabelece, né, tantos por cento. O que eles estavam dizendo é que o prefeito, trabalhando ou não trabalhando, ele tem que ganhar o menor valor. Muito bem. Mais uma informação aqui, Ernesto Lauer. Márcio Miller deve assumir a prefeitura na sexta-feira, né? A manchete parece bastante impactante. O fato é que o prefeito, o Luiz Américo Alves Aldana, deve viajar na sexta-feira e voltar só na semana que vem. E vai a Minas Gerais, né? Sim. Ele tem o concurso dele, ele é oficial de algum cartório numa cidadezinha mineira, e ele vai lá, né? Certo? Tem os compromissos dele por lá e terá que deixar, então, o exercício do cargo. O substituto legal é o Márcio Miller, né? Vai pegar sexta, sábado e domingo. As atividades do fim de semana são poucas, né? Já tivemos um caso de um vice que assumiu e já saiu demitindo no meio mundo, né? Aqui em Montenegro, né? Aqui em Montenegro. Por isso que teve uma prefeita, acho que é a Madalena, né? Ela não saía nunca, né? Foi por isso? Então tu já sabe.
Tu já sabe da história. Aí depois a Madalena nunca mais deixou o cargo, né? Tá certo. Olha só, Ernesto Lauer, uma informação legal que está aqui na página de cultura do portal JP News. Museu de Arte de Montenegro recebe exposição Nosso Planeta Pede Socorro. E também uma outra notícia que diz assim: Conselho Museológico se reúne no Memorial ao Imigrante Alemão. Esse memorial ao imigrante alemão é uma iniciativa privada e particular do Eduardo Kauer. Ele é um apaixonado por história e principalmente pelas questões que remetem à imigração alemã. E ele informa agora que haverá um evento pela Reforma Protestante, né, para o Jubileu da Reforma Protestante, e deve ter um evento em Montenegro para marcar essa data. Isso. Sabe que o Eduardo Kauer é meu primo, né? É primo, né? É, a minha mãe era Kauer, e né? o avô dele eram irmãos, né? O Bruno Kauer. Bruno Kauer. Avô do Eduardo. Um dos donos da navegação Montenegro. É mesmo? É, o homem exploravam os barcos, né, o transporte fluvial. Mas o Eduardo tem essa iniciativa a longa data, né? Ele conseguiu um belo acervo também, né? Para montar esse museu. É uma atividade não só desgastante, como também envolve muito gasto, né? Mas eu acho que a população também contribuiu com ele. E ele tem é a menina dos olhos dele, né? E isso também. E tudo essa iniciativa aí ele começou com a exploração da nossa árvore genealógica, né? Havia uma herança, Garrey Schaeffer, e diziam que nós éramos herdeiros da Schaeffer. E os antigos fizeram um princípio de árvore genealógica. Esse depois foi dado a ele, e ele ampliou e gostou da coisa e chegou nesse ponto. O Eduardo é um batalhador e um vencedor, né? Eu sempre o cumprimento pelas iniciativas, né? Inclusive escreve muito bem também. E isso é altamente dignificante. Eu sinto assim que o museu é muito pouco visitado, né? Veja, só o acervo fotográfico que tem nesse museu, o sujeito poderia ficar lá plantado lá. Eu digo plantado é no forma de ficar sentado e olhando, né, no computador. O que tem de foto, o acervo é muito grande, né? Então... Tu fala do Museu de Arte de Montenegro? O Museu de Montenegro. O museu nosso o museu municipal. O municipal. Porque fala a atividade dos museus aqui, né? Isso, também. O museu é muito pouco visitado. Muito pouco. Né? E eu vejo assim também, a nossa história, ela aos poucos nós estamos começando a vivenciar mais, as pessoas estão começando a gostar mais, a participar mais disso. Eu, por exemplo, eu fiz uma resenha, né, histórica e em versos, e tenho para cada verso uma foto. Então eu conto. E agora eu comprei um projetor e com o tempo eu já tinha um convite. Com o tempo eu quero ir nos colégios, né, para fazer essa produção. Nada no sentido de que seja eu a pessoa, qualquer pessoa, mas na forma de nós fazermos chegar a história de Montenegro aos jovens, né? Incentivar esse conhecimento, incentivar esse trabalho do museu, incentivar o trabalho da biblioteca. É lá que está a cultura, né? E tu olha assim, ó, já me disseram assim: mas para que biblioteca se está tudo no Google, né? Só que é o seguinte, para tu chegar no Google, tu tem que ter conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio tu só busca nos livros. Então necessariamente nós vamos precisar da biblioteca sempre. E veja, tu só pode fazer o estudo comparativo se tu tiveres esses livros, esse conhecimento preliminar. E isto é que está faltando aos nossos jovens. A internet, ela bitola. A internet, eu tenho visto as crianças jogarem, não é?
e jogam esses jogos que te levam ao estresse. Estresse é força de expressão, te gera ansiedade, porque é uma disputa, e isso te gera ansiedade. E nós vamos criando, e se ninguém está olhando, até eu tenho pensado em fazer uma coluna sobre isso, né? Escrever sobre isso. Essas crianças estão jogando ali com o vídeo e elas estão se ficando nervosas, estão ficando estressadas e ansiosas. Eu tenho exemplos lá de os guris lá, o meu neto, os amiguinhos dele lá. Eu vi, a minha cadeira ela estava toda cortada. Na ansiedade eles começaram a cortar com a unha, cortar a cadeira, porque esses jogos eles elevam, como eles dizem, a adrenalina, mas isso te dá ansiedade. E aí como é que tu parte para isso? Eu tenho meus receios. Então esses museus, esse trabalho assim, ele é muito mais light, é um trabalho relaxante, é um trabalho de ver como é que tu chegou ao nível de Montenegro de hoje. Isso é muito importante. Muito bem. Olha só, mais uma notícia aqui do portal JP News, Ernesto Lauro. O Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos do mundo. A gente fez uma entrevista com a Lucinei Costa Ferreira, né? Lucinei Costa Ferreira aqui de Montenegro, que ela cria vários cães e gatos, né? E é incrível esse dado aqui, né? A segunda maior população de cães e gatos no mundo está aqui no Brasil, né? É impressionante como as pessoas, praticamente cada família tem o seu cão ou gato, né? A tua casa não é diferente, né? Tu tem cão, né? Sim, tem 5, 6 sempre. 5. Então tu está colaborando para esse número aqui, né? Eu sempre. Está colaborando. Sim, né? Sim. Né, mas veja assim, agora é os netos, né? Mas tem um pequeno só, a maioria grande está fora, está estudando, né? O que eles estão dizendo assim é que esse amor aos animais está substituindo o amor aos filhos, né? Então tu está deixando de procriar, certo? E qual é a grande preocupação disso? Tu vê na Alemanha, eles estão incentivando, eles estão dando até incentivo financeiro para tu ter filho, porque a média de número de filhos caiu muito e a de número de animais aumentou também na Alemanha. Não chega ao patamar nosso, mas aumentou. E porque já em 81, quando eu estive na Alemanha, essa preocupação. Porque quem é que vai sustentar os velhos? Os velhos, né? É o INPS da vida, né? É a Previdência Social. Só que para tu ter arrecadação na Previdência Social, tu precisa dos jovens trabalhando. E se esse número de jovens diminuir e não ficar na proporcionalidade do número de velhos, e o número de velhos cada vez aumentando mais por causa da medicina e da farmacologia, né? Nós vamos ter um disparate muito grande. E isso pode causar um rombo, pode causar prejuízos, né, sérios. Muito bem, Laura, a gente vai para mais informações aqui do portal JP News. Publicamos na semana passada na Roda do Tempo, na página 2, para quem não conhece ainda, do Jornal Progresso, na parte inferior da página 2, a gente sempre traz uma foto antiga. A gente trouxe uma foto aqui do Impala, do seu Lendecker, destacando a joalheria Lendecker no centro da cidade. O que tu te lembra desse tempo e também da loja Nunes, Laura? Anos 70, né? Não, 65 essa foto aqui. Eu casei em 68, né? Em 69 eu fui morar no prédio da Lendecker em cima, né? Eles tinham feito aquele prédio, mas depois foram para o lado e era a loja Nunes embaixo. E eu morava no primeiro piso, né? E o seu Lendecker era amigo do meu pai, amigo de bolão, né? Eu conheço a relojoaria há 60 e lá vai pedrada de anos, né? E o seu Lendecker também. Depois eles construíram, saíram daqui, construíram na colina e foram morar por lá, mas mantiveram aqui a relojoaria por um bom tempo, né? Depois fecharam, está alugado ali para uma outra
outra empresa. Então eu me lembro do carro dele e tal, me lembro da atividade dele, tudo. Isso me é gratificante, né? Recordar, porque isso é do meu feitio, né? Fazer isso. Minhas colunas normalmente elas são nesse sentido também. Que maravilha. Bem, hoje à noite, para quem está ouvindo a gente ao vivo, nós temos um amistoso da Seleção Brasileira. Castiel? Nós temos aqui um amistoso em Porto Alegre da Seleção Brasileira, entre a Seleção Brasileira e a Honduras, né? O jogo será realizado no Beira-Rio. O que tu espera desse amistoso? Vai assistir pelo menos ele, Lauro? Olha, eu até digo que vou assistir esses dias. Eu também queria assistir a seleção lá em São Paulo. Só quando eu me dei conta já tinha terminado o jogo. Né? Então, vamos ver se hoje eu lembro. O que tu acha desses jogos realizados sempre às 22 horas por uma determinação da emissora que detém os direitos de transmissão? Veja, a própria CBF agora pediu para a Rede Globo dar um jeito aí para diminuir esse horário. Exatamente. Né? Já pediram. Mas isto mostra que a CBF ela está amarrada a esses contratos. Ela ficou muito presa, né? Ela mesmo no aumentar, buscar dinheiro, ganho, isso, aquilo e tal, se perpetuar no poder. E agora nós estamos vendo as maracutaias, né? E isto, a Veja, foi a Veja, não me lembro qual foi a revista, foi o Estado de São Paulo, o jornal, que trouxe, né, esses contratos da CBF com a Trafic, né, mostrando que inclusive na escalação da seleção, nas convocações, né, tem que obedecer certas regras determinadas pela empresa, né? Certo. Porque tu veja, isso eu já sabia de mais tempo. Um jogador brasileiro que joga aqui os nossos campeonatos, se ele passar a integrar a seleção, mesmo que amistoso, o seu passe valoriza muito. E no momento que os particulares passaram a ser dono dos passes, antigamente era só os clubes que eram donos dos passes, mas particulares, empresas passaram a ser dono de passes de jogadores, estão se fazendo de tudo para aumentar o valor desses passes, né? E aí a corrupção campeia, né? Não tem. O dinheiro tem, né? A corrupção ela se instala, quer queira, quer não, ela se instala. Vê, depois do mensalão, aparecendo cada vez mais coisa, né? Agora já está lá em Minas, está isso e aquilo. Então, isto desde o tempo lá com os ingleses dominando a Europa, ajudaram tudo, mas veja assim, não ajudaram de graça. Eles tinham medo que Napoleão entrasse lá na ilha deles, os ingleses. Então ficaram para ajudar os portugueses. Mas o seguinte, todo o vinho que Portugal produz, eu não sei se até hoje, mas que produzia, só podia ser distribuído pela Inglaterra. Se tornou um monopólio inglês, né? E sendo um vinho português. Aí tu vê como isto tem ramificação e o tempo que essas ramificações já existem, né? É verdade. Bom, Ernesto, nós estamos no meio disso, né? No meio disso. Ficamos por aqui com o Estúdio Aberto, voltamos semana que vem. Semana que vem. Estamos aí. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima, pessoal.